Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão em algum lugar do planeta. É um prazer ter com vocês aqui mais uma vez para um episódio do Backstage da Liderança. Desta vez temos aqui connosco o Rafael. O Rafael é um profissional de RH muito competente, que trabalhou em muitos lugares do mundo e a gente vai ouvir um pouquinho da história dele de liderança. Rafael, bem-vindo. Obrigado, Suzana. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Bem-vindos ao Backstage da Liderança. Muito bem. Então, Rafael, que tal fazeres uma pequena, só para ter as pessoas saberem quem tu és, assim de uma forma mais genérica, resumida, quem é o Rafael? Vamos lá, Rafael. Sou de São Paulo, nascido e criado em São Paulo. Sou filho do Paulo e da Rovena, irmão do Léo, irmão mais velho do Léo. E... Você é o mais velho? Mais velho. Tenho só um irmão mais novo, sou o mais velho que botava ordem. Eu também sou mais velha. Eu também levava mais na cabeça. Exato, também. Mais pressão. Meus pais vieram para São Paulo há muito tempo. Meu pai é do Rio, minha mãe é do Maranhão. Ah, que legal. Se conheceram em São Paulo e em São Paulo ficaram, e aí que viemos nós dois. Nosso histórico, assim, de maneira rápida, ambos na área jurídica. Meu pai e minha mãe Eu já eram advogados. Meu pai fez direito e contabilidade, minha mãe fez direito. Trabalhava na justiça, meu pai é perito contábil também com a justiça e hoje ele é advogado também. Legal. Então todos vieram assim de um background um pouco mais jurídico. E foi assim que começou meu contato com o mundo profissional. O mundo do trabalho. Né? Foi através deles assim, e vendo o que eles faziam na carreira deles. E aí você evoluiu para RH. Para RH. Então, vamos contar esta história. É uma história muito engraçada, né? Porque eu nunca pensei em trabalhar na área de humanas. Eu gostava muito de engenharia, de mecânica. Desde criança eu gostei muito. Sempre gostava de brincar com carrinho, e desmontar carrinho, e montar carrinho, e montar Lego. robô, e desmontar robô, e Lego. Então sempre tive uma coisa assim mais manual com peça. De pôr a mão. Exatamente, de construir coisas. De montar coisas. Sempre fui muito criativo para montar, para inventar, para desenhar também. Adorava desenhar. Então, Legal. Desde criança, sempre pensei que eu ia ser engenheiro. Sempre pensei que eu vou ser engenheiro mecânico. Bem-vindo ao mundo. Ninguém pode ser sonho. perfeito, não é? Como costuma dizer. Pois é. Era o meu sonho. Desde de bem pequeno, assim, chegando mais na escola, época do colegial, né, do ensino médio, tem que tomar decisão. Aí eu fiquei pensando, e no dia de fazer a aplicação, escolhi direito. Sem nenhuma influência dos meus pais, falar que eles estão escutando a gente, com certeza. Nenhuma influência, até eles se surpreenderam quando eu falei. Eles, sério? Tem certeza? Não, direito, acho legal, acho bonito. Questão de entender as leis e como você argumenta o seu ponto de vista, e trabalhar com pessoas de diferentes áreas. Vou fazer direito. E foi que começou, então. Foi o racional, foi exatamente esse. Foi esse, exatamente. Foi esse. Você pôs de lado os brinquedos, os legos e os robôs, assim, não, agora vou ser gente grande, vou ser advogado. Exato, é o que eu senti como o meu chamado, exatamente. Legal. E comecei minha carreira, então, na área jurídica, né? Fiz faculdade na FMU, aqui em São Paulo também. E desde o começo da faculdade, eu lembro até hoje, que eu fui para a faculdade 2 vezes de short e camiseta. No terceiro dia eu já estava com estágio, eu estagiei no sindicato, onde meu pai trabalhava também, trabalha até hoje lá, na área jurídica do sindicato. Sim. Então no terceiro dia eu já estava de camisa, calça, gravata, trabalhando na área jurídica. E desde então eu comecei, adorei, me apaixonei realmente, era um ramo que eu... O que é que você gostava da área jurídica? Eu gostava de entender como as coisas funcionam, na questão assim, por que os processos, por que essa lei diz isso e como que essa lei vai implicar em decisões e mudanças, como as empresas têm que trabalhar para se adaptar à lei. Seja lei trabalhista, lei tributária, lei civil. Então, um quê de engenharia aí, de tentar entender como funciona, não é? Exato. Tem um quê de processos, entender a dinâmica. E como eu no sindicato, então era muito forte na lei trabalhista, né? Então entender a lei trabalhista e como impacta o trabalhador. Então, talvez entrando um pouco no RH sem eu saber como os trabalhadores são impactados pela lei trabalhista. Fiquei, então, nesse estágio no sindicato um tempo, e no ano seguinte já consegui uma vaga numa empresa, no jurídico da empresa também, uma empresa da área química e médica, e aí mudando o foco para a área contratual e societária.
Então, aí já vêm as pessoas. exato, um pouco menos do contencioso jurídico, mas o consultivo. Entender o problema e buscar uma solução jurídica para aquele problema. Então, trabalhei com casos de logística, casos de contratos, societário, internacional também, tinha muitas leis internacionais que a gente trabalhava, e comecei a realmente sentir aquele gosto pelo direito, né, e atuando e fazendo reuniões e discutindo processos com as dores. As dores da área financeira, da área comercial, área de produção. Isso obrigava você a ter conhecido um pouco Exatamente. de todas as áreas da empresa, não é? Eu lembro Com até um olhar. hoje nós estamos num mundo falando muito de supply chain, logística, as tarifas. Meu primeiro trabalho no jurídico da empresa foi um processo de logística com uma importação no Porto de Santos, estava parada, e como que a gente pode liberar esse produto mais rápido, por uma questão logística, né? Então, o que seria feito? Então, eu tinha que entender a lei, falar com o despachante, falar com o advogado, e falar com o nosso líder de operações para entender quais são os pontos para a gente tentar trazer a solução. Então, estava ali na área jurídica muito bem. No terceiro ano, nessa empresa, o diretor de RH, ele também cuidava do jurídico. O jurídico e o RH era dentro do mesmo... Era compartilhado pela mesma pessoa. Dentro da mesma liderança. Ele me chamou assim e falou, abri uma vaga no RH para estágio ainda, nessa época era estágio, e eu acho que você tem um perfil de RH. Eu naquela época, na faculdade, estava no terceiro ano, né, de gravata, terno, com meus livros na mão, código. Eu falei, RH? Não. Nunca passou pela minha cabeça trabalhar no RH. A gente estava junto. O que eu fiz de errado? Por que eu, né? Ele, não, você tem um pensamento crítico, você trabalha muito bem com as pessoas, você entende as implicações das decisões, dos processos. Acho que você seria bom no RH nessa área mais de remuneração, de benefício, a parte um pouco mais jurídica do RH, a parte um pouco mais legal, processual do RH. Falei, tá bom. Confiei nele, um grande líder que eu aprecio muito ele até hoje. Então, no lugar de você comprar aqui os desafios. E exatamente, ele falou, confia em mim, falei, confio, então mudei para RH. Foi minha primeira experiência em RH, na área de remuneração e benefícios, trabalhando no corporativo e na planta. Foi onde comecei a ter um contato muito mais também com o chão de fábrica, entender as rotinas, os processos, trabalhar em turnos, trabalhar fim de semana e como que a companhia pode ter políticas melhores para essas pessoas que estão numa outra situação que a gente não conhecia no corporativo. Até então eu não conhecia como que o chão de fábrica funciona, né? Quais são os processos. É outra realidade, é outro planeta. Outro planeta. Então fiquei lá também por 2 anos no RH, foi a minha primeira experiência de RH. Acabei saindo porque eu tinha que voltar para o jurídico para terminar o curso, fazer o AB, essas coisas todas. E ter as minhas horas de estágio, né, obrigatórias. Então eu tinha que voltar para cumprir as horas. Então, fiz outros estágios também na área societária, contratual, energia elétrica, foi também uma baita experiência. E aí, em 2009, estava para acabar a faculdade, eu entrei em consultoria. Então, mudei um pouco do ramo de novo, um pouco jurídico, um pouco RH, consultoria para recursos humanos, temas de imigração, compliance fiscal e trabalhista, sobretudo para estrangeiros. Então, uma empresa queria trazer um estrangeiro para o Brasil, sabe muito bem expatriação. Como funciona. Ok, o que eu preciso fazer para questão imposto de renda, INSS, fundo de garantia. Ganhar o CPF 15 dias depois. Isso, exatamente. Então a gente começou com essa consultoria para recursos humanos. Não era um trabalho de RH, mas nossos clientes eram os RHs das empresas. E aí que eu comecei a voltar com aquela veia de RH que eu tinha passado alguns anos anteriores. Fiquei 2 anos na consultoria, clientes de todos os ramos, indústrias, banco, empresas brasileiras, empresas internacionais, e em 2011, né, alguns anos depois, esse mesmo diretor de RH que lá atrás me chamou para sair do jurídico para ir para o RH, ele está numa outra empresa, na Faurecia na época. Ele falou, tô aqui na Faurecia, acabei de chegar, surgiu uma vaga na RH aqui e eu preciso de alguém que eu conheça, que eu confio no trabalho, eu sei o que você pode fazer, temos um time bom aqui, montei um time novo, mas falta uma peça ainda. E é você? Tá afim? Falei, vamos. E aí foi onde começou minha carreira realmente no RH, no mundo corporativo, né? Já 14 anos atrás. Né? Aí foi um caminho sem volta. Caminho sem volta, até hoje estou aqui. E nessa sua história que você contou, não é? Houve algumas palavras que você foi repetindo nessas transições, cada vez que você entrava. Primeiro tem essa questão dessa abertura de não ficar
bitulado, não é? Então acho que isso faz parte de quem você é e de Exato. trazer você poder expandir. E outra coisa que eu ouvi muito foi você dizer assim, ó, eu vou lá para entender, eu vou lá para perceber como é que as coisas funcionam, para trazer uma estrutura, entender a lógica do processo, não é? E Exato. isso ajudou você de alguma forma na sua vida. Eu sempre fui muito curioso, né? Os meus pais, desde que nós éramos muito pequenos, assim, crianças, eles sempre nos estimularam a aprender mais, estudar mais, ler bastante. Seja curioso, Sim. não tenha medo. Você Sim. pode não gostar, pode Sim. gostar, mas você não vai saber até que você conheça. Sim. Então eu sempre fui muito aberto a inovar e a aceitar esse desafio de conhecer coisas novas, né? Legal. Então, E agora mais recentemente, não é? Você também, além de ter começado como advogado e ter feito essa transição para o RH, você é líder, não é? Afinal, Sim. estamos aqui falando de liderança. Exato. Me conta, sem entrar nos detalhes rocambolescos das histórias, não é? Mas como é que é agora o papel que tu ocupas e como é que tu chegaste e te vês nesse papel de líder? Primeiro, tu como líder, acho que talvez a gente possa abordar aqui na nossa conversa, tu como líder, o que é que te ajudou e quais foram os tombos associados a isso, e a gente depois faz perguntas, mas também pensar como RH tu podes ajudar, vês que é possível ajudar a trajetória de outros líderes. Exato. Então hoje eu estou na Whirlpool já um pouquinho mais de 4 anos. Eu trabalho na Whirlpool dos Estados Unidos, na Whirlpool North America hoje, onde fica o headquarter deles. Antes você esteve em outros países, não é? Sim, eu saí do Brasil pela Faurecia, fui para a França e para os Estados Unidos, ainda pela Faurecia, e depois eu entrei na Whirlpool, nos Estados Unidos. Uma parte no Brasil e agora nos Estados Unidos de volta. Legal. E sempre em RH também, em diferentes áreas do RH. Na Whirlpool hoje eu tenho um cargo de HR Business Partner para as áreas comerciais de vendas e supply chain, para a divisão North America. E antes disso eu estava na engenharia, no R&D, que era a área toda de desenvolvimento de produtos da companhia. O que eu vejo como liderança de RH, o mais importante, não só das equipes que eu liderei na minha carreira, a gente pode falar um pouquinho depois também desses exemplos, é como nós, como RH, influenciamos os líderes do negócio. Influenciamos a maneira de dar conselhos, ajudar a entender os problemas, os impactos para as pessoas, de como tomar a decisão melhor para o negócio. O líder não sabe todas as respostas. Às vezes acha que sabe. Acham que sabem e o nosso trabalho de RH até brinca um pouco assim, eu tenho que ser quase que o terapeuta. Você quer tomar uma decisão? Vamos conversar antes, deixa eu provocar você, deixa eu fazer as perguntas desconfortáveis, que talvez você não queira ouvir, perguntas poderosas. Vai ajudar a gente a encontrar o melhor caminho. Porque no final, qualquer decisão vai impactar as pessoas que vão impactar os resultados. Exatamente. E como é que tu ganhaste a confiança desses líderes? Porque existe às vezes um certo viés. RH tradicionalmente era uma coisa mais operacional, não é? Depois foi ganhando um papel mais estratégico. Sim. Como é que tu conseguiste passar por cima das resistências e ganhares confiança junto dos líderes de negócio e das áreas para eles te consultarem e tu seres esse business partner, não só porque está no papel, mas de uma forma mais natural? E até o nome é um pouco redundante, né? O business partner. Para mim, você não pode ser um bom RH sem entender do business. Porque como você vai dar conselhos e apoiar o seu cliente sem entender o que ele faz? Então, por eu ser muito curioso, eu sempre fui procurar entender qual que é a área. Seja na indústria automotiva, na injeção de plástico, seja na indústria de bens de consumo e appliances, na área de engenharia, entender o produto, entender o que o meu cliente faz. O que significa vendas para a área de appliances. Qual é a dor dele? Exatamente, porque com isso eu consigo entender um pouco do problema, falar com as pessoas que estão na linha de frente, entender qual que é a dor deles também, e as dúvidas, os questionamentos, para eu trazer para o meu líder, você tem essa ideia, mas eu acho que é assim, assim, assim. Dou um outro ponto de vista, né? A coisa que eu aprendi muito na manufatura é o Gemba, né? Que tem que ir lá que as coisas acontecem. Tem que falar, eu não vou descobrir nada na minha mesa sentado atrás do computador. Perfeito. Então, vai no chão de fábrica, vai no laboratório, vai na linha de frente, vai no armazém da logística, conversa com as pessoas, veja o problema. Porque não é alguém me falou. Eu vi, eu entendi, eu escutei. É muito mais fácil você conseguir entender o negócio indo até o negócio. Sim. E não de trás do computador. Claro. E eu vi você falando que você pergunta, não é? Muito. Você falou das perguntas mais do que chegar lá já dizendo o que fazer, não é? Exato. Eu sou muito curioso e também faço perguntas what if. Eu gosto muito de perguntar, e se?
trazer cenários diferentes. Às vezes pode ser uma pergunta que já não tenha tanto sentido, mas pode ser que abra um outro caminho que o líder não pensou ainda. Então até hoje a gente conversa um pouco assim, que eu não sou de vendas, não tenho esse DNA comercial, mas às vezes eu trago soluções que eles nunca pensaram, porque eles estão tão acostumados com o que eles já sabem, Sim. que quando vem alguém de fora, de RH, que não conhece o negócio, faz uma pergunta, às vezes pode parecer uma pergunta um pouco besta ou irrelevante, mas no final, não, pera um minuto. Acho que tem alguma coisa aí, vamos trabalhar nisso, entendeu? Mas tem um lugar de criar credibilidade, que você criou para eles ouvirem, não é? Conhecer, falar com as pessoas e entender o negócio, né? Acho que o importante é realmente então você traz um elemento que é bem interessante, não é? Que quem é que o maior inimigo da inovação é a expertise. É o processo, exatamente. E me conta um pouquinho sobre a tua experiência, como foi tornar-te líder de equipe? Como é que foi o processo no início e hoje em dia o que é que tu achas que são os principais fatores de sucesso? Eu lembro assim, e para mim foi muito claro no começo, eu sempre trabalhei sozinho, né, de maneira isolada, sem equipe, então eu tinha tarefa, recebia uma tarefa, eu executava. Tarefa dada, tarefa missão dada e missão cumprida, exatamente. Então meus primeiros 2, 3 anos na Faurecia, era uma pessoa, só eu no time, né, então eu recebia a tarefa, trabalhava com meus colegas e com os outros RHs, mas nunca com o time. E lá pelo 4º ano, assim, no Brasil ainda, eu assumi uma função que tinha que cuidar do headquarter, que envolvia processos de facilities, folha, benefícios, e aí eu tinha um time de 3 pessoas. E para mim foi a primeira experiência gerindo pessoas. E como RH, a gente já deveria saber isso, né? A gente sempre, o RH, claro que o RH tira sabe. De letra. Claro que o RH sabe como fazer. E na verdade não foi meu maior choque como era gerir pessoas com as suas particularidades, cada um com um perfil diferente, com demandas diferentes. Sim. Então como que eu tive que me adaptar, e foi a minha maior lição tendo uma equipe você sozinho pode ir mais rápido, com a equipe você vai mais longe. E demorou para eu conseguir virar essa chave. Porque eu falei, agora eu não vou mais eu fazer. Sim. Eu vou ter que ensinar alguém a fazer, ajudá-los a fazer e deixá-los fazer, e se der errado, vamos corrigir juntos e fazer de novo. Legal. Eu não posso tirá-los do caminho e deixa que eu faço agora. Então, falar da Cora parece que foi sem dor, não é? Tem alguma história, algum tombo, alguma lado B que a gente não sabe que influenciou o seu estilo de liderança atual? Sim, eu sempre fui muito de receber a tarefa, executar rápido e entregar rápido. Então, recebo, trabalho duro, trabalho longas horas e entrego. Quando você tem um time, cada pessoa trabalha num ritmo. Isso não é bom ou ruim, é só maneira de trabalhar. Então, entender que nem todos vão trabalhar com o meu trabalho. E não que eu seja o exemplo correto, às vezes eu estava errado. Sim. Trabalhava de fim de semana, trabalhava de noite, não tinha tempo para minha família, para meus amigos, porque eu estava tão focado ali. E aí eu comecei a entender que tá tudo bem. As pessoas têm o seu ritmo, as pessoas têm a forma de trabalhar, o que eu faço não é o melhor modelo. Então, como que eu consegui me adaptar também com os outros, aprender com eles, entender que eu não tenho todas as respostas, como gestor, nós não temos todas as respostas. Não, tem um lugar de humildade aí, não é? Exato, e saber escutar. Como eu nunca tinha tido time antes, então nunca tive que escutar o meu time. Nesse lugar de chefe, não no lugar de curioso, não é? Corretamente. Então, para mim, esse foi o maior aprendizado, saber escutar, ter paciência e saber exatamente qual que é o ponto de cada pessoa e como que eu posso influenciar e ajudar. E como é que foi para você fazer essa transição? Foi fácil? Não foi. Tive muita paciência e muito apoio do meu gestor também. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Quem ajudou você nessa sua jornada de se tornar líder? De fato. Os meus 2 gestores de RH na Faurecia, eles mudaram no meio do caminho, mas eu sempre tive muito apoio deles, e broncas também, e conselhos duros, que no começo, quando a gente é jovem, a gente não gosta de aceitar, e eles sempre foram muito honestos comigo. E por eu confiar tanto neles, eu sabia que eles estão fazendo isso pelo meu bem, pelo meu crescimento. Então eu falei, deixa eu respirar fundo aqui, dar um passo para trás, ouvi-los, e como que eu vou aplicar isso pro meu time? Então como que eu vou imitar o que eu vejo como um bom exemplo do meu chefe,
para o meu time. Porque eu quero ser um chefe tão bom ou melhor que eles, né? Quero Sim. fazê-los orgulhosos. Ultrapassar Né? Exato. os meus mentores, não é? Então, no começo foi um pouco turbulento, assim, espalhafatoso, mas depois de alguns meses, é uma boa. acho que encontrei o caminho, né? Obviamente você desenvolve isso com o tempo, mas entender realmente que o sucesso de um líder é atingir o resultado através dos outros. Não é sobre o Rafael, é sobre o time de RH, o que entregamos como time. E se pensarmos nesse replicar, não é, que você trouxe, eu tive o apoio desses meus líderes, Isso. que me apoiavam, que me davam clareza, que também me chamavam a atenção, me davam as broncas, e você trouxe um elemento assim, mas eu, apesar que não gostava do que ouvi algumas vezes, eu parava porque eu confiava neles. Isso. Não é? O que eles fizeram que fazia você confiar neles e depois você também, de alguma forma, tentou replicar para que a sua equipe confiasse em você? Porque às vezes a gente fala, eu tenho que confiar na minha equipe para poder delegar, mas a confiança, ela uma via de duas mãos. Então, Exato. o que é que você viu que eles fizeram para gerar confiança em você e depois como é que você traduziu, sendo você não era eles, para gerar confiança da sua equipe em você? Eu acho que foi realmente ver como eles atuavam, e não só comigo, com meus pares também. Então, entender o que eles estão falando para mim, como eles estão agindo. Será que eles estão fazendo realmente o que eles falam para eu fazer? E observando e vendo, eu consegui entender que realmente sim, eles estão walk the talk, que a gente fala, né? Eles estão agindo como eles estão me aconselhando. E eu vejo que eles estão bem-sucedidos, vejo que eles têm credibilidade entre os pares deles na liderança. Então, se eles estão fazendo isso, realmente é uma forma de sucesso. Pode não parecer para mim, ou pode ser mais difícil de eu entender agora, mas se eles estão fazendo e está dando certo, eu não quero fazer com o meu time o que eu não gosto que meu chefe faria comigo. Legal. Então foi onde eu consegui virar a chave e entender, ok, então não é o que eu sempre achei que fosse ser como liderança, é um pouco diferente disso, vou me adaptar e usar esse meu chefe como modelo, como um role model. E que sorte que você teve, nem sempre a gente tem, ou seja, muitas vezes a gente tem, na realidade, a gente tem sempre exemplos dos nossos chefes, não é? Exato. Às vezes são bons exemplos, outras vezes menos bons exemplos, mas eu acho interessante você trazer essa história do walk the talk, não é? Então um líder para ter sucesso e ter uma equipe que confia nele, o que é que ele necessita? Tem que ter esse walk the talk, essa consistência entre o que fala e o que faz, porque está sempre sendo observado. Exato. Acho que é isso. Como líder, você vai estar sempre no spotlight. Você vai estar sempre em evidência. Todo mundo está vendo o que você faz o tempo inteiro. O que você faz, o que você fala, como você fala. Mesmo quando você acha que não está sendo observado. Está no telefone, está no almoço, está no happy hour. Você ainda é o líder. Você ainda tem essa capa que você tem que servir. Então, tendo cuidado, sendo cuidadoso, entendendo isso, foi o que me ajudou bastante a crescer. E se hoje a gente fosse perguntar à sua equipe de hoje, o que é que eles diriam assim, 2 ou 3 principais traços, elementos que caracterizam você como líder? Tem um exemplo, assim, não é na minha equipe atual, uma equipe que eu tive há uns anos atrás, e uma dos meus membros da equipe, ela era uma HR Business Partner dentro do nosso time, e ela saiu promovida para HR Manager numa outra planta. Então fizemos a transição dela. Falei, ótimo, eu vou sentir muito sua falta, mas boa sorte. Boa sorte, acho que você cumpriu o seu papel aqui, você é excelente, vai ser gerente de RH, vai ser minha para agora também, né? E ela me fez um comentário que até hoje eu lembro, guardo com muito carinho, que ela falou, obrigado por você me deixar falhar e me ajudar a entender onde eu falei para eu poder melhorar. Então, e ela falou de uma maneira que eu sempre fui muito claro no que o time precisava como resultado, né? Colocando a nossa missão como time. Você me deu as informações, as ferramentas para eu fazer o meu trabalho. E às vezes eu fazia de uma maneira certa ou errada, você estava lá para me apoiar. Você nunca fez por mim. Você nunca não deixou eu fazer. E eu só pude crescer porque você me deu espaço para aprender e me deu suporte se eu precisasse. E por isso que ela se desenvolveu e hoje é uma RH brilhante na Faurecia, porque trabalhamos bem juntos e eu sabia que eu não podia fazer por ela. Tenho que dar o conselho, tenho que ajudar. Tinha que ter as dores dela. Dar a informação e esperar. Legal. E confiar que ela vai fazer o trabalho, a atividade, e se ela tiver problema, ela vai me buscar
e vou dar suporte para ela. Uhum. Qual foi, ou houve algum momento na sua vida em que você questionou a forma como você estava trabalhando, conduzindo as coisas? Sim, teve um caso que para mim foi a minha maior mudança, assim, mudança de cultura, mas como RH mesmo, né? Foi onde eu mais cresci como RH, quando eu saí da França e fui para os Estados Unidos. Duas culturas bem diferentes. Bem diferentes, e eu saí de uma posição no corporativo, na França, que eu era business partner global de uma área de manufatura, então um cargo bem bacana, uma visão muito grande. Lá em Paris, Nanterre. Em Paris, Nanterre, exatamente. E eu fui, a meu pedido, para ser RH de uma fábrica, que naquela época era a pior fábrica. Cuidado da com o que divisão. tu pedes, que pode ser que tenhas, não é? Todo mundo me pergunta, mas por que você quer ir? Eu falei, porque o desafio é muito grande e eu sei que eu posso contribuir. Só que eu cheguei na fábrica com aquela visão, aquele plano, não, eu já sei o que eu vou fazer, nós vamos transformar, vamos mudar, vamos inovar, vamos criar processos. Já tinhas respostas para tudo. Trabalhei no Brasil, trabalhei na França, conheço a estrutura de RH da companhia, vou chegar e vou implementar no dia seguinte. Não conhecia a planta, não conhecia as pessoas, não conhecia o ambiente que eu estava chegando. Tudo que eu sabia de práticas anteriores e de teoria, Foi tudo para o lixo. nada se aplica, porque eu cheguei num ambiente novo que eu não conhecia, Claro. não tinha legitimidade, porque eles não me conheciam também, uma pessoa ou outra sim, mas o time de RH não me conhecia, o time da planta não me conhecia. Quem é você para querer vir mudar tudo aqui? E foi onde eu falei, nossa, será que eu estou errado então? Será que foi um erro ter vindo aqui? Ou não, será que eu tenho que continuar tentando? E naquela época também tive um gestor da planta, né? O plant manager era um cara que eu confiava muito. Aceitei o desafio por conta dele. E trabalhou junto também para conseguir fazer a mudança. Mas eu tive que mudar também, entender que nada ia ser como eu pensei, como eu imaginei. Ter paciência, escutar os outros. E aí nem não só o time, exatamente, fazer Inspira. a reflexão, conhecer o business, conhecer com quem eu estou trabalhando, os funcionários, os líderes, o sindicato. Você voltou para os básicos, fazer os Exatamente. básicos bem feitos. Curiosidade, explorar e tentar eu fui com muita sede ao mapear pote. tudo. Exato, eu fui com muita sede ao pote, achei que já sabia o suficiente, quando eu não sabia quase nada do que eu precisava fazer. Eu sabia outras coisas, não o que eles precisavam que fosse feito. E aí quando você transferiu essa transição e mudou depois para a Whirlpool, o que você aprendeu desse episódio para uma outra transição tão grande? E aí a Whirlpool é uma companhia de uma outra cultura, uma outra indústria, é manufatura, mas um outro produto. Sim. E eu já entrei sabendo, ok, então não conheço nada. Os meus 10 anos de Faurecia foram excelentes, mas aqui eu começo do zero de novo. Legal. Então acho que eu já tive vamos dizer, eu provei desse remédio, sabia que ia ser difícil. Não quero de novo. Então, como a gente falou antes, né, a humildade de perguntar, escutar, entender que nem tudo vai ser igual e fazer perguntas, como sempre, eu fazer muitas perguntas para entender no processo, uma companhia nova. Comecei na companhia na época da pandemia, então todo o meu onboarding foi remoto, todo mundo remoto, então é um pouco mais difícil. Mais difícil criar a confiança e a intimidade. Exatamente, sempre com uma tela, não dá para ir na fábrica, não dá para ir no laboratório, então e até demorou um pouco, no começo eu fiquei um pouco preocupado e perdido. Será que eu estou demorando muito? Será que a essa altura aqui, já com 2, 3 meses, já devia estar entregando mais efetivo do que eu estou ou não? Porque você vem numa outra realidade, claro, que eu conhecia todo mundo me conhecia, era muito mais dinâmico. Tinha que se provar de novo. Exato, então agora foi entender o processo, uma nova cultura, um novo produto, novas pessoas, todas 100% novas. Então, como é que eu faço isso usando minhas lições de antes? Legal. E de toda essa trajetória até hoje, o que tem algum o que você mais se orgulha? Desculpa? O que você mais se orgulha? O que eu mais me orgulho? Ou não precisa ser o que mais, alguma coisa que você se orgulha. Acho que uma coisa que eu me orgulho muito, assim, até um pouco do meu espírito de continuous improvement, eu sempre busco deixar o lugar melhor de quando eu cheguei. Seja com as pessoas, com os processos, com o time. Então, não digo o meu legado, porque eu não gosto de falar dessa palavra, acho um pouco overused na liderança, o legado da liderança, mas sempre... O que é melhor? O que significa esse melhor para você? Exato. Deixar os processos mais robustos,
um sistema de liderança que ele é sustentável. Não é porque o Rafael estava lá que ele funcionava. Então, as pessoas que quando eu olho para trás, eu vejo as pessoas que estão no meu lugar hoje continuam usando os processos, continuam usando as ferramentas, as pessoas se desenvolveram, melhoraram os processos. Então, eu criei coisas que ajudaram os líderes, os outros RHs, a se desenvolverem. Então, não foi por causa de mim, mas eu os ajudei a melhorar alguma coisa na vida deles, no processo deles. E agora, talvez fazendo uma ponta neste duplo lugar, que você ao mesmo tempo que é líder, você é RH, e RH, não é, agente de gestão, de alguma forma, é percebido, como você falou no início, já devia saber tudo, cor e salteado, não é? Exato. Mas como é que você acha, pensando que eventualmente algumas pessoas de RH possam estar também aqui escutando, o que é que você acha que são os principais elementos que você aprendeu para fazer bem o seu trabalho como RH, de apoio ao negócio, como um olhar realmente estratégico e também tático, eventualmente, de apoio ao negócio? O que é que são os principais elementos para se tornar líder de influência e de entregar como líder de RH? Eu acho que o mais importante, como eu falei antes, é conhecer o negócio e conhecer as pessoas. É investir tempo nas pessoas. Falar com as pessoas, entender questões pessoais, profissionais, o histórico delas, o que as motiva, antes de mais nada. Sabendo do negócio e das pessoas, você já conhece ali os dois eixos da equação já de maneira muito boa. E sempre estar atento e escutando o que vai acontecer, as tendências que podem acontecer. Você se antecipar aos problemas. Até falo muito isso com meus times, não seja só um problem solver, seja um problem finder. Encontre um problema que o seu gestor ou o seu cliente talvez não saiba que ele existe. Antecipar. Ou ele não vê o problema vindo ainda. Então, com base no que eu sei do negócio, das pessoas, eu posso sentir ou ver, isso pode ser um problema. Tomara que não, mas se for um problema, faremos isso, isso, isso. Ou temos essas opções. Ou se não tivermos a resposta, pelo menos sabemos que temos um plano a mitigar no futuro. Então não ser só aquela pessoa que entrega aquilo que tac de tarefa, mas alguém que ajuda na antecipação, que é coisa tão importante hoje no mundo meio louco que a gente está vivendo, não é? Legal. E o que você vê aí para a frente, que está vindo para você e para o mundo da RH? Eu acho que a gente fala muito de tecnologia, AI, data science, coisas que vão mudar. Eu estou sempre estudando muito, tentando entender como que a forma de trabalho vai mudar daqui para frente. A gente fala muito de automation, digitalization, AI para recursos humanos, mas não só para o RH. As relações de trabalho entre as pessoas e os líderes, isso vai mudar também. O que, como, quando... Tem alguns cheirómetros que você gostaria de partilhar? Só das suas reflexões, o que é que acha? Eu acho que as formas de trabalho talvez ela mudem muito. As pessoas vão ser cada vez menos experts em um tema. Então, a tecnologia vai nos ajudar a ter expertise na ponta dos dedos no computador, com o uso da AI. Então, eu não preciso ser um expert de um tema. Posso consultar. A AI fica a minha memória expandida. Exato. O que eu faço com a informação? Como que eu, pessoa, vou atuar com a informação que eu recebi de maneira rápida, fácil e muitas vezes bem estruturada. Como eu vou trabalhar com os meus times, como eu trabalho com meus pares com essa informação. Então eu vou passar menos tempo buscando a informação, mais tempo trabalhando na execução do plano. E acho que hoje a gente está nessa transição na mudança, né? Quando que vai inverter... Isso dá medo, não é? Então, muito medo. E vai vir muito rápido, né? Já está chegando, já está aqui, né? Já chegou. Não é o futuro, já é o presente. Já é o presente, exatamente. E de tudo isto que a gente falou, que pergunta eu não fiz que você acha que pode falar sobre o que é importante? Eu acho que uma pergunta que muita gente faz, assim, né? Até pergunta para mim também, como é que foi a minha experiência como RH fora do meu país. Isso. Porque... RH, quando a gente pensa em RH, parte trabalhista, legislação, DP, sindicatos, isso é muito de cada país, né? E eu tive a chance e vamos dizer assim, a oportunidade de trabalhar na França, mas atender vários países. Então, não tinha que ser um expert na legislação de vários países, mas entender as nuances um pouco para poder saber como que eu vou ajudar os líderes. E o mais importante que eu entendi nisso não é você ser o expert, é você entender, conhecer, saber com quem você pode contar, que são os experts,
mas o que eu aprendi, como eu aplico isso no meu dia a dia. Ou seja, integrar toda essa informação. Exato. Não tanto ter o detalhe profundo, mas como é que você sabe quem são as pessoas. Eu não sei quem sabe, não sei, mas sei quem sabe. Exato. Como você cria seu network. A partir disso você consegue integrar isso numa rede que faz. Alguém lhe diz uma coisa aqui, assim, ok, isto vai para ali, isto funciona desta forma. Como você cria seu network para te apoiar. Eu não sou um expert, nem na lei brasileira eu sou um expert. Ainda que eu tenha feito direito, não é a minha área de, além de que muda, de né? expertise, e isso muda muito. Na Europa, a lei trabalhista é um pouco mais complexa do que a lei brasileira, e cada país tem uma lei diferente. Acreditem, há lei mais complexa que a brasileira. Muito mais. Países como França, Alemanha, tem uma lei mais complexa. E nos Estados Unidos é uma lei muito mais simples. Ela é muito mais sobre a relação da empresa com o empregado do que sobre uma lei num livro. Escrita. Mas onde que isso muda nos Estados Unidos? A relação do sindicato é muito mais complexa. O sindicato tem muito mais poder. Então você tem que negociar com o sindicato, não é mais a lei. É aquela... Vale mais do que a lei. Exatamente, é uma relação do sindicato com os empregados, com o RH. Como a gente faz esse mundo trabalhar. E no final das contas, você não precisa ser um expert da lei americana tão pouco. Você tem que ser alguém de RH que entenda do processo, que fale inglês com o sindicato e tenha bom senso para encontrar a solução mais, mais benéfica para ambos. Ouvindo você, vejo muito essa necessidade das competências relacionais e ao mesmo tempo dessa capacidade de integrar os elementos do negócio com os elementos de um quebra. É uma quebra, como se fosse um quebra-cabeças, não é? Me fala só assim para a gente terminar, estamos chegando ao fim, um pouco você dessa questão do networking, não é? A gente pensa nas habilidades do futuro. Ontem estava falando sobre o relatório do Fórum Mundial do Trabalho, que fala que, ao mesmo tempo que sim, a tecnologia ela é um eixo disruptor, mas as habilidades para o trabalho, além das técnicas de tecnologia que estão na moda e que são necessárias, o que vai fazer diferença para a evolução na carreira tem a ver com habilidades humanas. Exato. Então, o que é que tu trarias sobre isso? Para mim é comunicação, comunicação com seus times, com seus pares, com seus líderes, comunicação clara, pensamento crítico. Acho que hoje um grande risco com a tecnologia é que temos que pensar menos, porque a informação já vem e a gente pronta. Desaprende de aprender. Exato. Como a gente consegue absorver a informação, processar e, ok, isso, o que quer dizer isso na minha realidade, nesse meu contexto? Do Rafael é um, da Suzana é outra. Sim. Não tem certo e errado. Sim. Então, como nós vamos ter esse tempo que vamos ganhar com a tecnologia para focar na comunicação, nas relações humanas, entender uns aos outros, porque no final a AI acho que ainda não consegue fazer isso. Não. Então precisamos cada vez mais focar nos recursos humanos, nas pessoas, nas motivações, nos medos, nas experiências e como agregar, como você falou, um quebra-cabeça, como agregar essas experiências para atingir o nosso resultado. Legal. Muito bom. Gostei muito de ouvir a história, Obrigado. Espero que tenhas gostado. Pessoal que estão aí nos ouvindo, vou deixar aqui uma última pergunta para o Rafael. Assim, que mensagem tu gostarias de passar para quem nos está escutando depois de tudo o que a gente falou? Alguma reflexão, algum insight ou alguma coisa interessante? Acho que a mensagem assim, que eu deixo é um pouco da minha experiência, é de não ter medo, de tentar coisas novas, de não ter medo de errar. Acho que é muito importante também de saber que podemos fazer coisas que não vão parecer tão fáceis ou tão simples, cometer erros, aprender com os erros, ser uma esponja e absorver todo esse conhecimento, as experiências, e como que a gente aplica isso com nossos times, com nossos líderes, e como trazer esse ambiente mais positivo no trabalho, né, com base nas nossas experiências. Então não ter medo e sempre buscar empreender e inovar. Legal. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado da conversa. Ela vai estar no YouTube e espero que tenham gostado. Até o próximo episódio do Backstage da Liderança. Rafael, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.